surgimento de uma nova direita no Brasil, radical e autoritária, caiu no radar de dois professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, bem antes que outros segmentos da sociedade percebessem que começava a ser gestado no país no início dos anos 2000. Esses professores criaram um grupo de estudo, uma espécie de observatório da nova extrema-direita brasileira. É com eles que eu converso hoje, aqui no Opinião Pernambuco. O professor de História do Brasil Republicano e América Contemporânea, Leandro Pereira Gonçalves, e o professor de História Contemporânea, Odilon Caldeira Neto. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vindos e que, de antemão, já possamos nos encontrar outras vezes. Queria começar pela pesquisa. Quando foi que a luz do radar piscou para vocês e vocês resolveram aí iniciar esse estudo sobre a formação de uma nova extrema-direita no Brasil? Bom, Estela, uma boa noite para você, boa noite para todos os telespectadores. Eu tenho dedicado os meus estudos aproximadamente 20 anos, em que eu busco refletir um pouco sobre aspectos políticos, sociais e culturais da extrema-direita brasileira, especificamente em torno de um movimento político que existiu nos anos 30, chamado Ação Integralista Brasileira. O integralismo brasileiro ele é considerado o principal exemplo, né, o principal movimento da extrema-direita brasileira numa ótica fascista. É um movimento que existiu nos anos 30 e que teve um desenrolar durante todo o século XX e até hoje tem algumas caracterizações e algumas ações, né, do movimento que nós podemos caracterizar como o neo-integralismo. Então, há 20 anos atrás, eu comecei a fazer esses mapeamentos acerca do movimento integralista, acerca dessas práticas fascistas no Brasil, que culminou com um livro que eu escrevi, que é resultado da minha tese de doutorado, que é uma biografia do Plínio Salgado, o líder máximo do movimento integralista brasileiro e que pode ser considerado o grande nome do fascismo brasileiro, a principal expressão da extrema-direita brasileira do século XX. É o livro Plínio Salgado, um católico integralista entre Portugal e o Brasil. E nos últimos anos, por conta até de um avanço, né, do aspecto da extrema-direita, algumas reflexões, alguns estudos sobre o neointegralismo, o neofascismo, estão sendo desenvolvidos em parceria com o meu colega que está aqui hoje também, o Odilon. Né, os estudos que nós desenvolvemos dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, com os nossos colegas pesquisadores e até mesmo com os alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. Professor Odilon, pegando aqui a deixa do professor Leandro, que foi ali para o surgimento do movimento integralista no Brasil, na década de 30, foi um momento também ali de muita polarização, né? Assim, da extrema-direita, da esquerda. Eu pergunto agora para você se essa polarização que a gente viu ali na década de 30, que permitiu o surgimento do movimento integralista, se é essa polarização que a gente está vendo neste momento aqui brasileiro, político brasileiro. Bem, realmente, como o Leandro mencionou, uma das nossas iniciativas de pesquisa, né, é entender a extrema-direita dentro dessa historicidade. Né? Não é um fenômeno novo, né? Não é um fenômeno novo, tem a sua própria história, é uma história que é mundial, é uma história que é global, mas uma história também que ela é brasileira, é bastante particular das condicionantes locais, regionais, nacionais da nação brasileira. Então, o nosso interesse em estudar a extrema-direita atual, ele está atrelado também ao nosso interesse de estudar a extrema-direita em sua própria história, né? Em sua própria história. E nessas dinâmicas, né, de entender o presente e o passado da extrema-direita, a gente é levado sempre a fazer comparações, né? As comparações são muito úteis para a gente conseguir interpretar o que há de fato de novo nessa nossa atualidade, né?
e como a gente pode comparar ou não com questões relacionadas ao século XX, né? E o historiador Eric Hobsbawm bem cunhou, né, o século XX como a era dos extremos, né? Uma sociedade, uma política global absolutamente polarizada, dividida, né, e confrontada entre ideologias políticas que ocupavam os extremos, né, do espectro político. E, sem dúvida alguma, a gente vê algumas similaridades, né? A gente vê algumas similaridades na contemporaneidade, nos dias atuais. No entanto, a gente tem que sempre levar em consideração que a história não é um fluxo de repetição ad eterno, ou seja, a história não tende a se repetir, né? Novas questões são colocadas em jogo e antigas bandeiras são reivindicadas. Então, a gente tenta entender, a gente é tentado, né, tensionado a entender não apenas quais são as continuidades, né? Não apenas o que é o integralismo, ou o que foi o integralismo nos anos 30, o que era a sociedade brasileira ali nos anos 30 do século XX, mas saber também entender na atualidade o que há de passado no presente, o que há de passado no presente, ou seja, o que do passado da extrema-direita está ainda atuante nesse nosso tempo presente, mas também a gente tem que levar em consideração quais são as novas ideias, né? Quais são as novas ideias. Se a gente tem, de fato, uma polarização, né, uma disputa por campos radicais, ou pelo menos uma certa hegemonia, no caso brasileiro atual, de um discurso mais radical da direita, a gente tem que pensar também que essas são respostas aos seus próprios tempos, né? A gente não está passando por um momento de revivalismo daquilo que foi o fascismo histórico, mas a gente está passando por um momento de adaptação de velhas ideias a novas condicionantes históricas, a novas características sociais e a novas demandas, né? Inclusive, se a gente for levar em consideração a revolução tecnológica, as mídias digitais, as mídias sociais, ou seja, essa sociedade hiperinformatizada, né, que a gente vive hoje em dia. Eu ia deixar essa pergunta para depois, mas eu estou tão curiosa que eu vou trazer ela logo aqui para o início do programa. Depois desses anos de estudo, de observação de vocês, dessa nova extrema-direita brasileira, essa que se apresenta aí agora, que extrema-direita é essa? Qual é o perfil dessa extrema-direita brasileira? Bom, na realidade, existe todo um questionamento, Estela, em relação até mesmo a essa denominação utilizada sobre uma nova extrema-direita. Uhum. Né? E, nem todas as ações são tão novas, né? São continuidades em um novo tempo, em um novo momento. Então, entender a extrema-direita hoje, entender algumas ações da extrema-direita, nós podemos utilizar determinadas análises, conceitos que são muito próximos a conceitos que nós utilizamos para caracterizar essa extrema-direita, por exemplo, dos anos 30. Claro, tem aspectos novos, como o Odilon citou, a questão de mídias digitais, de uma nova tecnologia, que acaba criando novos artifícios, né, para essa ação dessa extrema-direita, né, ou desses novos grupos que acabam sendo criados. Agora, são alguns aspectos que têm que ser pensados de continuidade, né? Porque extrema-direita, na realidade, é um termo amplo, né, que nós utilizamos na ciência política, na história, na sociologia, para descrever, para caracterizar um conglomerado de componentes políticos e ideológicos. Então entra o nazismo, o fascismo, movimentos de cunho autoritário, radicais, extremistas, xenófobos, racistas, reacionários. Só que, ao mesmo tempo, também nós utilizamos essas mesmas caracterizações para movimentos contemporâneos, como o neofascismo, o neonazismo, né? Uma política que institui defesa de um autoritarismo, a aversão à esquerda, o anticomunismo, a defesa de um nacionalismo forte, exacerbado, né? Então, esses elementos da extrema-direita, eles podem muito bem, conceitualmente, ser aplicado a práticas fascistas, nazistas, né? Por isso que
passa a existir uma relação de proximidade devido a essa possibilidade de aplicação. E é por isso que a gente, ao falar de extrema-direita, é necessário falar do próprio fascismo, né? Do fascismo histórico dos anos 30, que tem toda uma relação de consequência de um processo evolutivo durante o século XX. Né? Porque o que nós observamos dentro do fascismo dos anos 30 é justamente isso, um movimento político baseado num nacionalismo extremado, né, da defesa de um culto a um líder quase que religioso, um líder carismático, a presença de uma pessoa que gera, né, uma união, né, da sociedade em torno dessa imagem, uma forte propaganda governamental, né, a nação, né, a propaganda da nação, e, ao mesmo tempo, uma educação dirigida para a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, em relação a essa propaganda governamental, uma propaganda, uma defesa, né, de aspectos de censura, de controle da mídia, controle da imprensa, do jornalismo de uma forma geral. Né? Então, quando se fala da ação dessa direita contemporânea, especificamente com a extrema-direita, porque extrema-direita é uma coisa, direita é outra, né? Nós temos que fazer essa menção ao passado. Por isso que eu pego aqui a fala do Odilon. Essa análise do passado, ela é fundamental para a compreensão das ações políticas que nós estamos vivendo, até mesmo em relação, por exemplo, à questão de confronto. Né? Nas últimas semanas, em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista, nós vimos o confronto de grupos policiais com grupos antifascistas e com grupos apoiadores do governo. Se a gente observa uma ação de rua nesse sentido, nós podemos, por exemplo, voltar no ano de 1934, quando na Praça da Sé, em São Paulo, ocorreu aquilo que ficou conhecido como a Batalha da Praça da Sé, envolvendo antifascistas e fascistas, os integralistas, que acabou culminando numa batalha com mortes e com uma grande confusão, né, no centro de São Paulo. Então, por isso que essa relação ela é muito importante para a compreensão do processo político e da análise sobre esses movimentos culturais também, que são vigentes na nossa sociedade. Vamos ter que fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a nova extrema-direita brasileira. Participam o professor de História Republicana e América, professor de História do Brasil Republicano e América Contemporânea, Leandro Pereira Gonçalves, e o professor de História Contemporânea, Odilon Caldeira Neto, ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Bom, queria trazer aqui um dado para vocês, que é o de um protagonismo feminino aí nessa nova direita em ascensão no Brasil. Eu vou citar aqui alguns nomes: o de Sarah Winter, que faz parte daquele grupo 300 lá de Brasília, a deputada Carla Zambelli, pelo PSL, deputada federal pelo PSL de São Paulo, também a deputada Joyce Hasselmann, e se a gente esticar um pouquinho mais, ainda chega na ex-secretária de Cultura, Regina Duarte. Eu queria que vocês contextualizassem um pouco essa participação feminina nesse movimento de extrema-direita aqui no Brasil. Agora, antes, eu vou chamar a fala da socióloga Camila Galetti,
e aí depois vocês fazem as observações de vocês e, se quiserem, até encampam aí um pouco o raciocínio da socióloga. Olá, eu me chamo Camila, sou socióloga e na minha pesquisa de doutorado eu tenho me debruçado sobre a temática da ascensão da extrema-direita no Brasil a partir das parlamentares eleitas em 2018, tendo em vista que houve um aumento de mulheres no parlamento, só que essas mulheres estão alinhadas com partidos de direita e centro-direita, então eu tenho tentado pensar, quais afetos mobilizam essas mulheres para rechaçarem, para negarem questões e agendas políticas femininas, e eu percebo que este movimento ele possui diversas chaves de compreensão, diversas entradas de análise, só que na minha pesquisa em si, eu tenho pensado isso a partir da chave dos afetos, Então, quais afetos mobilizam mulheres, sejam no parlamento, sejam no eleitorado feminino do Bolsonaro, a não aderirem pautas progressistas, a disseminarem discursos que estão muito evidentes em seu âmago, as questões essencialistas, e está muito evidente também os lugares que as mulheres devem ocupar nessa sociedade. Então a gente percebe que afetos são mobilizados nessa lógica, que essa ascensão neoconservadora tem pilares de sustentação no moralismo, no conservadorismo e numa lógica neoliberal. E dentro dessa lógica neoliberal também, a gente percebe que não há uma movimentação de emancipar mulheres, de romper com premissas patriarcais, sexistas, misóginas. Então, essa temática é muito interessante para a gente pensar, quais foram as bases de sustentação para que houvesse essa consolidação dessa extrema-direita, bem como quais afetos têm mobilizado essas pessoas a aderirem a esses discursos que só pautam saudosismos ao passado e retrocesso. Odilon, vou pedir para você falar sobre esse protagonismo feminino aí nessa extrema-direita brasileira e comentar também a observação de Camila Galetti sobre esse lugar de afeto que está empurrando parte das mulheres para uma pauta conservadora. Excelente. A pesquisa da Camila é muito interessante e me lembra até uma frase que diz que uma pessoa nunca se banha no rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes, porque a pessoa não é a mesma e também o rio não é o mesmo. Se a gente for pensar numa história da extrema-direita, a gente tem que pensar também nas suas modificações, as suas modificações ao longo dos tempos. Se a gente for pensar, por exemplo, a experiência do fascismo histórico, além do discurso ultraconservador que destinava às mulheres o único papel de cuidadoras do lar e de reprodução de possíveis militantes fascistas, a gente tem uma certa contraposição com o quadro atual. O quadro atual, ele enseja realmente algumas participações de figuras femininas. Isso não quer dizer que não exista uma participação de figuras femininas, todavia, de uma certa forma, tuteladas sob um discurso, uma roupagem e práticas conservadoras. Mas, de maneira alguma, realmente é uma grande novidade na extrema-direita atual, isso de algumas décadas para cá, essa participação de elementos, de figuras femininas, inclusive em figuras de destaque. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso francês, o antigo Front National, a liderança já não está mais sob mãos de Jean-Marie Le Pen, mas sim de sua filha Marine Le Pen. Se a gente for fazer uma comparação com o fascismo histórico, ou mesmo com as correntes de extrema-direita das tendências mais conservadoras, na primeira metade do século XX, ou em todo o século XX, essas questões eram inimagináveis, seriam impossíveis. De fato, a participação feminina, que tem uma história também, a história da extrema-direita, mas o destaque da participação feminina é uma grande novidade dessas novas extremas-direitas que têm componentes antigos e componentes recentes. Para além dessas questões relacionadas aos aspectos de afetividades, mobilizações, que sem dúvida alguma são muito interessantes, a gente pode também, contudo, traçar alguns paralelos com o passado. Se a gente for pensar a questão de grupos liderados por mulheres como a Sarah Winter, é um grupo que tem uma dinâmica e um discurso, um imaginário político que nos remete a questões do fascismo histórico.
Mas por isso que a gente utiliza e faz defesa aqui que o termo mais interessante, algo que eu tenho desenvolvido há alguns anos nas minhas pesquisas, é a validade e a viabilidade do termo neofascismo. Ou seja, são ideias que vêm do fascismo histórico, são ideias presentes na Europa, no Brasil, desde a década de 20, 30 e 40, e se fazem repaginadas, remodeladas na atualidade. E a figura de liderança ser uma mulher é uma remodelação, é uma repaginação. É também uma novidade. O discurso da Sarah Winter e desse grupo 300 é efetivamente muito próximo do discurso do fascismo histórico. É um ultranacionalismo, a perseguição a indivíduos, identidades e coletividades políticas ou sociais que são contrapostas a essa ideologia. É uma ideia de repaginação da nossa nacionalidade com uma ideia de regeneração, é uma ideia da extirpação dos inimigos políticos ou das categorias de inimigos políticos que são criados, né, por essas organizações de tipo fascista, mas tem algumas novidades. E é justamente essas novidades que a gente pode interpretar no bojo desse amplo campo do neofascismo. São novas práticas, novas credenciais, novos tipos de militâncias e também novos gêneros militando, mas com algumas credenciais advindas do fascismo histórico. Então, essa é uma questão que dá a entender a complexidade para interpretar a extrema-direita atual. Porque não é apenas uma questão de repaginação, ou pelo menos mudar nomes e marcas e algumas simbologias. É uma questão também que envolve alguma modificação do ponto de vista político e de naturezas políticas. Claro que há credenciais antigas, mas novas novidades, né, ou novidades são trazidas e trazem também elementos que ajudam a explicar por que a extrema-direita atual tem grande impacto e tem grande aceitação em setores expressivos da sociedade brasileira, mas eu diria que da sociedade global. Então, realmente, essas questões de gênero a gente tem que levar muito em consideração, seja para entender a misoginia, que é um caráter fundamental das organizações de extrema-direita, né? O caráter de mobilização, de militância, de atos de radicalização, mas também a gente tem que entender o impacto, né, dessa nova composição de novos gêneros, né, no caso mais específico, das mulheres eventualmente assumindo posição de destaque em algumas organizações da extrema-direita, inclusive daquelas que têm algumas credenciais bastante similares e semelhantes ao do fascismo histórico. Professor Leandro, eu queria falar um pouquinho do que eu vou chamar aqui de terreno fértil para o surgimento desses movimentos de extrema-direita, o neofascismo, essa pauta conservadora, muitas vezes uma pauta violenta e intolerante. Qual é o terreno que faz germinar esses movimentos? Nos últimos anos, né, Estela, nós tivemos uma modificação visível no cenário político, não apenas brasileiro, no cenário político global. Então, com as transformações que nós vivemos e presenciamos, principalmente após 2013, né, com as manifestações de junho, as jornadas de junho, diversos elementos políticos passaram a ter uma reflexão um pouco mais intensa, gerando esse extremismo que o Odilon citou no primeiro bloco. Então, com esse extremismo radical de vários lados, né, não estamos aqui apenas caracterizando uma ou outra organização, com o desenrolar desses movimentos, a prática política das ruas passou a ser mais radicalizada, né? Então, no Brasil, particularmente, nós passamos a presenciar e a ver um terreno um pouco mais fértil para o desenvolvimento de algumas práticas radicais, conservadoras, algumas ações mais até mesmo violentas, né, em que o cunho democrático deixou de ser o ponto central, né, das práticas políticas. E isso passou a ser visto com facilidade nesses últimos anos, em que grupos, em que movimentos, em que ações de ruas passaram a
fazer parte do cotidiano, desde um simples xingamento, né, nas redes sociais, por exemplo, né, ou até mesmo a intolerância de ações, de mobilizações populares, ou até mesmo de atos de violência, né, beirando realmente a radicalização, né? Para isso, nós podemos lembrar, por exemplo, do recente episódio que ocorreu no dia 24 de dezembro de 2019, em que a produtora do grupo Porta dos Fundos foi atacada por um grupo radical, o grupo neointegralista, que atirou coquetel Molotov, né, devido a uma reação do episódio de Natal do Porta dos Fundos, em que Jesus Cristo é retratado como um gay, né? Então, essa radicalização, ela passou a fazer parte desse nosso cotidiano e é inevitável que o cenário político brasileiro ele contribui para uma segurança dessas ações, né? No momento em que nós temos por parte do governo federal determinados discursos e determinadas ações legitimando tais pensamentos, a sociedade, ela obviamente se sente segura para ir para as ruas e praticar atos de violência e de radicalização. Bom, Odilon, eu vou te fazer uma proposta assim, bem difícil, mas eu tenho 30 segundos para encerrar o programa e eu queria uma fala sua que coubesse nesses 30 segundos e que trouxesse o bolsonarismo para dentro desse cenário que vocês desenharam aqui, por favor, para a gente poder encerrar. Bem, essas questões relacionadas a radicalizações, intensificações de perseguição política, de questões que impactam o campo social, cultural e político brasileiro, estão relacionados com o bolsonarismo. Esse é um dos aspectos, inclusive, que nos motivou a escrever um livro que será publicado agora em julho pela editora FGV, intitulado O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neointegralismo. Muito obrigada mais uma vez pela participação no Opinião Pernambuco. Até um próximo encontro. Quem sabe a gente encontra aqui mais uma vez para falar do livro. E para você que está em casa, muito bom dia, minha amiga.